Fala galera, eu sou a professora Daniele Velasco, estou aqui na Rota da Redação 1000, hoje com uma convidada muito querida, a professora Clara Leles. Clara, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Dani. Oi, pessoal. Vim aqui para a gente conversar um pouquinho hoje sobre um tema que amamos, que é a literatura. A literatura. Professora Clara Leles, que é professora do Colégio Fórum Cultural, Colégio Assunção, aqui em Niterói, trabalha no município de Itaboraí e rede estadual, também em Itaboraí. E tem o perfil lá no Instagram que comenta sobre literatura. Isso, Qual literatura é e afeto. Então, literatura e afeto, arroba literatura e afeto, para que vocês possam seguir, acompanhar. Eu sempre pego dicas suas, compro livros, leio e são muito sempre muito bem-vindas, viu? Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço mesmo o convite. E vamos nós então agora para falar sobre o livro, gente. Paulina Chiziane, acertei, Balada de Amor ao Vento. É uma autora moçambicana, a primeira romancista, a primeira mulher romancista moçambicana. Balada de Amor ao Vento é o primeiro romance da Paulina Chiziane. Embora ele tenha chegado para a gente apenas em 2022 aqui no Brasil, ele foi publicado em 1990. Só um detalhezinho, a Paulina Chiziane já caiu no vestibular. Com Niket, que é o livro mais conhecido dela aqui no Brasil, embora Balada de Amor seja o primeiro dela, e que é, de uma certa maneira, uma semente para a discussão que ela faz em Niket. Mas foi Niket na UERJ. Na UERJ. E Balada de Amor ao Vento é leitura obrigatória para a FUVEST 2026, 2027 e 2028. Galera que vai fazer a FUVEST aí de 2026, não é isso? A 2028, leitura obrigatória, nós já estamos aqui com a professora que vai conversar com a gente. Mas vamos lá. Eu percebi, assim, muito interessante porque a gente entra no universo de uma mulher africana e que ela traz pra gente toda essa questão religiosa, mas também uma relação muito intensa com a natureza. O livro ele traz muito essa ideia dos elementos da natureza como inventa de uma metáfora, Os sentimentos eles são traduzidos por ela como elementos da natureza. Então a gente tem o vento que de certa maneira, que dá origem, ao título, que é o título, que é como se fosse aí um contador de histórias. A ideia é essa, ela vai perpassando pelo vento, em todo o desenrolar da narrativa. Como se o vento fosse levando a sua história, evoluindo a sua história. Exatamente. E a água. A água, purificação. E a fluidez. Eu acho que a água traz ali, ela fala logo no início do rio Save, que é o rio que nasce no Zimbábue e corta Moçambique, desaguando ali no Oceano Índico, e que ela vem o tempo todo falando dele como a purificação, como a fluidez, e toda a história dela, de uma certa maneira, está ligada à água, a água levá-la. Esse livro ela traz uma relação, ele é contado como se fosse nos dias atuais, no caso de 1990, na década de 90, ou essa mulher africana é muito de antigamente. É de antigamente porque tem a questão da escravidão ali. Ele, na verdade, é uma representação do colonialismo. Do colonialismo. Moçambique foi colônia de Portugal do século XVI até 1975. Então, Moçambique só se torna independente em 1975, que é muito recente. Então a história, ela a gente não tem uma definição de momento ali, mas a gente percebe que é ainda em período colonial. Período colonial. Bem lá atrás. Período colonial tem um outro detalhe que é a questão assim da aceitação, mas eu vou deixar para você falar, porque são vários temas, mas um deles é a aceitação da mulher, A mulher é vista apenas como uma mercadoria, como uma troca, e o grande amor da vida dela, que eu não sei pronunciar, gente. Muando. Bom, acho que é assim. Como é que é Muando? Quase lembro de Moana. Mas assim, Muando, ele é uma pessoa diferenciada, porque ele cuida da mulher, quando ele casa, ele cuida da primeira esposa e tal, e todo mundo vai contra ele, dizendo, não, você tá errado. Exatamente. E ela acaba traindo porque ele é um pateta, digamos assim, porque ele não tem as atitudes dos demais. Ele não vive a poligamia, ele quer a monogamia. E isso assusta a sociedade. E ele era muito carinhoso. E a gente tem essa dualidade do cristianismo, que é
o Muando é o cristão, né, seminarista no primeiro momento e depois abandona o seminário. Né? Por influência dessa Eva. Da Sarnau. Da Sarnau, que inclusive é colocado logo no início, faz essa intertextualidade bíblica. E aí vou dar um salto aqui, ó. Eu lendo. A gente tem uma intertextualidade bíblica com a questão do Adão, de Eva e Adão, a questão da fruta, que ela leva à perdição, porque ele está no seminário, mas como uma serpente. Ela que em alguns momentos até isso é falado, isso né? A serpente. Ela envolve e vai lá. E eu posso ir para o final para falar de outra relação bíblica que eu percebi? Claro. Não, acho melhor não. Sabe por quê? Porque senão eu vou contar a história para A gente vai dar spoiler. Vai dar spoiler. Não. Vamos continuar a conversa. Melhor não. Mas me lembra que tem essa questão bíblica ali no final que eu achei assim... Quer dizer, porque é uma questão bíblica já utilizada em outras questões, como Raquel e Labão, né? O amor das irmãs, enfim. E a gente vê bem isso, né? A questão do cristianismo como ando, né? De não ser, né, a poligamia, né? Que é o que marca grande parte do livro, né? E as tradições, né, religiosas, dos rituais religiosos da própria Sarnau, né, da família da Sarnau, né, de todo esse processo da mulher, né, enquanto uma mercadoria. Literalmente. Tanto que tem o lobolo. Eu fiquei, gente, o que é lobolo? Meu Deus, eu tive que procurar. Porque aparece várias vezes a palavra lobolo. É como se fosse o dote. A família paga, né, para que ela se case, né, e a Sarnau não se casa como ando, né? Então há uma história aí também de um abandono ao longo, né, de todo o processo. De um abandono porque ele precisou também, né, casar com outra pessoa. Com outra pessoa, com outra mulher, também é cristã, ela. É a cristã. A mulher dele, isso. Né? E aí a Sarnau se casa com o futuro rei. Com o futuro rei, que é caracterizado como quase um homem tão viril, tão forte, tão poderoso. E aí, o que acontece? A gente não pode contar muita coisa para você. Não dá para contar muito. Mas dentro das temáticas, vamos lá, né? É uma sociedade patriarcal, né? Então isso fica muito visível na própria fala da Sarnau, né? O livro ele é primeira pessoa, em alguns momentos vai lá em terceira pessoa, a gente observa que tem um narrador, mas o próprio Sarnau descreve muito essa questão da sociedade patriarcal, do quanto ela, antes do casamento, né, é aconselhada pela família a seguir tudo que o marido fala. Ela tem um momento que parece até uma catequização ali. Elas ficam todas reunidas dizendo que ele tem que aguentar. Que ela tem que aguentar tudo que vier do marido. Tudo que vier, que as irmãs... Inclusive as agressões. Inclusive as agressões, e que as irmãs estarão lá, que ela tem... Como ela é a primeira mulher, ela tem que... Ela até diz, né, na página 51... Contemplo o corpo negro e reluzente do meu marido, tão forte como um búfalo, dormindo sereno como um anjo, roncando mais alto que um caminhão Bedford, tão morto de sono como um verdadeiro cadáver. Este meu búfalo tem mais força que um leão. Isso confirmo eu, né? Por aí ela vai trazendo as definições e logo na primeira noite ele bate nela. Isso, e a gente bate, e a mãe dele, né? Não entendi bem se era a mãe, era a matriarca, ele era a mãe dele. Era a mãe dele. Era a mãe dele. Uma das esposas. Uma das esposas, rei, né? porque ela teve que conhecer as 14 esposas do rei, agradar a todas, mostrar que ela sabia cozinhar para todas. Ela era a primeira. E aí ela fala: enxuga, dorme aqui, volta pro seu marido, a outra vai sair da cama, você entra lá. Isso, porque logo, né, no início do casamento, ele já tem uma segunda esposa. Na primeira noite. Na primeira noite. Exatamente. Então, a mãe dela embora e vai pegar a primeira esposa. Vai para a segunda esposa. Né? E aí tem um trecho assim, que me chamou muito a atenção dessa questão da própria agressão e do quanto a família, né, a convencia de que isso era natural. Né? Na página 45, que a família fala para ela assim: se ele furioso agredir o teu corpo, grita de júbilo porque te ama. Ou seja, né, a ideia de que as agressões que ela sofreria... Não, é na página 45 ainda, né? O homem é o Deus na terra, teu marido, teu soberano, teu senhor, e tu serás a serva obediente, escrava dócil, sua mãe, sua rainha. E em vários momentos, né, a gente tem esse comentário sobre
né, ela ter que se submeter, né, ela ser a submissa e submeter a todas as vontades do marido. E no primeiro momento, assim que ela casa, ela fala muito, lá na página 53, tem uma coisa que me chamou a atenção sobre o poder. Isso, que ela assume, né, como a primeira esposa, e que ela seria a rainha quando ele e que ela teria o poder. Ela coloca, o poder é como um vinho. Isso. No princípio confunde, transtorna, quase que amargo. Pouco depois agrada e no fim embriaga, né? Eis-me aqui, finalmente senhora do destino desta terra. Serei rainha sem dúvida alguma. É deste meu ventre que nascerá o homem, que depois meu marido irá dirigir os destinos desse povo. Que ela passa, né, a desejar a morte da rainha, para que ela assuma. Que ela assuma, mas depois ela vê que aquilo ali não é nada. Que não era nada, exatamente. Que ela é infeliz porque ela não tem um homem, ele largou por 2 anos sem procurá-la, porque ela só deu... Ela só deu 2 gêmeas. A mulher... Isso, só teve 2 meninas, né, e na verdade ele queria um menino, que vem no desenrolar da história, mas se a gente abordar muito, a gente vai contar. Aí tem a chegada da Paty, que é uma das esposas. Né? A querida. E que quer assumir o lugar da Sarnau. E aí começa uma questão de inveja. Aí começa a questão toda da religião, da tradição, exato, de evocar os feiticeiros, os curandeiros. Tem uma coisa, Dani, rapidamente, que me chamou muito a atenção. Que me chamou muita atenção, assim, né, quando a gente está falando dessa ideia da sociedade patriarcal, é lá na página 47, que fica muito claro, né, a posição dela como uma mulher analfabeta. Né, não, mas aí no casamento. Exatamente, no casamento ainda, que ela fala que o meu marido assinou o livro, né, e eu apenas marquei o sinal do dedo. Né, e em todo o desenrolar, não só com né, o marido dela, mas também o Muando, fica claro, né, que eles são os letrados e as mulheres são iletradas, né, são as analfabetas. Então, esse papel mesmo da mulher como submissa, né, como uma pessoa que está ali apenas para servir ao marido. E aí, só fazendo uma ponte rapidamente com Niket, né, que é o outro livro. Que é o outro livro da Paulina que caiu na UERJ. Isso, que é, né, o primeiro livro que a gente conhece aqui da Paulina Chiziane, o mais, né, o clássico, vamos dizer assim, da Paulina Chiziane, em que ela faz essa abordagem da diferença em termos de sociedade do norte e do sul de Moçambique. Né? O norte é uma sociedade mais matriarcal, enquanto o sul, patriarcal. Então, existe uma diferença dentro do próprio país. Né? E Balada de Amor ao Vento se passa no sul de Moçambique. Então, ela fala de alguns lugares, né? A vila onde ela mora, que é Mambone. Professor de geografia agora. E depois, né, ela cita outros lugares, mas ela chega até Mafalala, que é um bairro periférico de Maputo, que é a capital, né, de Moçambique. Legal. Só voltando também à questão da violência, que acho que foi uma coisa muito marcante quando ela casa ali, né? Na página 59. Enfiou-me uma bofetada impiedosa que fez saltar um dente. A minha rival, ou seja, a mulher que estava lá... A Paty. Assistia a tudo coroando-me com um sorriso de troça e de triunfo. Reparei bem nela, tinha o peito cheio e o ventre muito dilatado, estava grávida, meu Deus, enquanto eu, que sou a primeira, ainda não senti lá dentro a lombriga da gravidez. E ela continua ali, né? Sentei-me ao pé da fogueira e o sangue corria da boca em abundância. E ainda tinha a rainha, né, que foi em auxílio dela, né, mas isso era quase que algo normal, né? Todas as mulheres dentro... Apanhar, achar que aquilo era normal, cada hora tem Enfim, mas vamos dar um salto. Aqui ela consegue ter as gêmeas, mas não consegue ter um filho. Ele não a procura por 2 anos. Ela vive esse lamento, esse choro, essa tristeza, porque ela sente uma tristeza, começa a refletir. Ao mesmo tempo, o nosso... Muando, que escolheu a monogamia, isso aí. Ele é traído porque ele é bondoso. Porque a mulher não queria, né? Nos ditos da sociedade, a mulher não queria fazer nada. E era ele que fazia porque ele arrumava a casa, que cozinhava. Né? Então, com isso, né, a mulher querendo mais e mais, né, abandona o Muando. E a sociedade toda condena, fazem reunião, já falei isso aqui anteriormente. Isso me impressionou muito, porque eles fazem reunião para que ninguém mais tenha esse destino, porque senão como é que acabar com a sociedade masculina? Exatamente. A machosfera. E aí o Muando retorna, né? Só que
dentro da sociedade ali, embora existisse a poligamia era só para homens. Não podia para mulher. Não podia para mulher. E aí ele vai à procura, eles se encontram depois de muito tempo. E aí, Clara, muito rápido a gente não poder, né? Pra gente não comentar tanto. Mas é livro da FUVEST 2026 Isso até aí. 2028. E aí, né, claro, né, eles voltam a ter um relacionamento, embora escondido e proibido. Proibido, e ela é uma traidora. Isso aí. Ela é engravida. E é um menino. É um menino, que nasce um pouquinho claro. Isso. Mas as pessoas acham assim. Que é atribuído ao fato dela ter a rival, né? A rival Paty que fez um feitiço para aquilo acontecer. Ela tenta se desvencilhar porque ela sabe o que está acontecendo, ela tem essa consciência, o medo, mas vai ter um encontro com ele. E apesar dela ter um sexto sentido, que eles falam muito sobre isso, sim. Ela não escuta esse sexto sentido e acaba sendo. E aí, para ela. Pega pela sua maior rival. E para ela, né, a poligamia, essa traição, é pena de morte. Pena de morte. As duas seriam mortas. Isso. Uma porque denunciou, né, e a outra porque traiu. E ela tentou até reverter, dizendo que não tinha feito nada. Isso. E ela pega aí, foge. E aí vem de novo a questão da água. Né? Foge, atravessa o rio, chega em um outro lugar, né? Que na verdade o lugar que ela chega, agora não vou me recordar o nome, né? É um arquipélago dentro de Moçambique, né? E ficam lá por um tempo até que Muando, né? Quando se descobre que eles estão ali. Quando se descobre, ele é perseguido e vai embora de novo. Ao ir embora de novo, ela passa por um perrengue danado. Isso. E acaba se prostituindo. Lá já em Mafalala. Já se prostituindo porque ela precisa pagar. Exatamente. Como é que é o nome do negócio? Lobolo. Ela precisa pagar o lobolo que o pai dela recebeu. Isso, porque só que aí, no caso da fuga dela, isso é devolvido. Vem agora a Bíblia. A irmã é entregue. Isso aí. Como, né, igual a história de Raquel e Labão, que tinha Lia, que aí casou, tinha que trabalhar mais tanto tempo. A irmã foi em sacrifício, mas a irmã até adorou, né? Foi muito bem tratada, etc. E ela ser a esposa do rei, né? Era um status quo. Mesmo sendo a 20ª, 30ª. Isso. A Sarnau, ela é escolhida a primeira esposa, né? Por beleza, e na verdade ela é escolhida pela rainha. A rainha vê a Sarnau, né? A vê como uma pessoa boa, bonita, e escolhe para ser a primeira esposa do futuro rei. E é nessa peleja dela sozinha, o Muando acaba sendo traficado, mas enfim, ele vai para Angola, mas ele com a lábia dele, ele consegue sair consegue reviver um pouco a fase de seminarista. Isso. E vira o padre. Enfim, mas ele a ama de verdade, mesmo ela não acreditando nesse abandono que ele fez. E ele mostra muito essa fidelidade. Aí o restante do livro eu não vou contar no finalzinho, não. Senão, não vou contar o final, não, senão perde a graça. Agora, dentro de temáticas, a gente tem machismo, a gente tem a questão do poder, a gente tem a questão da mulher vista como objeto. Exatamente. Mas o que dessa opressão mesmo, dessa opressão, né? Feminina, exatamente. Mas o que a gente pode trazer, Clara? Eu acho que as anotações de Clara. Eu estou com várias anotações. Tem a própria questão do colonialismo, que eu acho que, né, é um marco, traça todo o livro, né, essa sociedade colonial. Né? Tem a própria questão da dualidade religiosa. Né? A gente tem em Moçambique ainda uma boa parcela da população cristã, mas existem as religiões tradicionais. Né? Isso fica muito claro ali no livro. Né? Entre a ideia do mundo e o que a Sarnau, né, tem de todo tradição. O sofrimento da mulher ele é justificado, então ela nasce para sofrer, ela nasce para servir. Exatamente. A poligamia como uma solução. A sociedade poligâmica como uma homem, exatamente, como solução. Isso fica bem claro. E que as pessoas acabam tendo a banalidade do mal, achando tudo normal tudo certo. Tudo normal. O que você pensaria de um tema para esse livro? São tantos que, assim, acho que fica... Eu falaria até da mãe solo aqui. Eu acho que seria a mãe importante. Solo, que, assim, das meninas que ela teve, que eram filhas do rei, ela nunca cuidou. Sempre é registrado que você tem, não sei qual é o nome que ela traz,
É como se fosse enfim, como se fosse uma mãe afetiva, uma mãe de leite, que se chama. Fica muito claro que ela não estabelece um vínculo. Não estabelece. O menino, ela tem muito receio. Porque o menino não ser filho do Era rei. filho de uma traição, então ela tem medo. E na verdade, quando ela foge para, entre aspas, salvar o filho, né? Porque senão o filho poderia ser morto junto a ela. E ela tem, quando ela tem a filha. Isso, ela é mãe solo por ela muito tempo. Mãe solo e o outro filho que ela teve também, que ela tem mais um filho, ela é abandonada e ela... E só um spoilerzinho aí no final, né, o próprio Mondo fala, essas crianças precisam de um pai. Mas a gente vê também essa desigualdade, né, do papel do pai, né, que o pai simplesmente foi embora, né, e a mãe que cuidou dos filhos, que ficou ali, então também... mas eu fiquei apaixonada pelo Mondo. Fiquei, porque dentro dessa sociedade ele sofreu, porque ele era um homem de verdade. Eu também acho. Homem de dignidade, um homem que queria apenas a sua esposa, queria cuidar dela. Queria uma relação única. Uma relação, e não ser apenas um varão. E que, de qualquer forma, dentro daquela sociedade, né, ele não teve também muita escolha, porque foi a família que, no primeiro momento, afasta da Sarnau. Mas que ele fica, assim, muito em termos do cuidar. Acho que o grande papel... Os demais homens são como búfalo, né? Só para... acabou. A virilidade. Ele não, ele é a delicadeza, fortaleza, ele né? é um amor, ele é um homem de verdade, um homem que respeita as mulheres. Acho que essa é a grande situação. Eu acho que esse é um ponto importante. Ele é um homem de verdade que respeita. De respeito, exatamente. Galera, estivemos aqui com a professora, né, Clara Leles. Clara, muito obrigada. Sensacional. E vão lá no Instagram... E se inscrevam lá no @Literatura e Afeto, estão convidados a participar, né, das discussões, das ideias. Então, sejam bem-vindos. Porque quem lê tem algo a escrever. Quem não lê vai escrever sobre o quê? Beijos!